Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Hoje começamos os estudos na carta de Tiago. Depois de passarmos aí cerca de 1 ano e 3 meses estudando Atos dos Apóstolos, hoje começamos os estudos nos 108 versículos desta carta de Tiago. É uma carta desafiadora, sua mensagem é extremamente relevante para a igreja nos dias atuais. Mas é um grande desafio de estudá-la e nós vamos perceber durante os estudos o desafio de não apenas praticar o que está escrito, mas também em alguns momentos de compreender a complexidade daquilo que Tiago nos traz. Mas antes de nós lermos o primeiro versículo do capítulo 1 e começarmos assim o estudo dessa carta, quero convidar você a orarmos nesse momento. Ó Deus bendito, nós te louvamos, te engrandecemos pelo seu grande amor por nós. Obrigado por esse momento que temos de estudar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo que a inspirou ilumine a nossa mente, o nosso coração, nos fazendo compreender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos em Jesus Cristo, o nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Pois bem, leiamos então Tiago 1:1. O primeiro versículo diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Antes de nós estudarmos especificamente o versículo, o pastor quer fazer algumas considerações sobre essa carta, quem escreveu e também algumas dificuldades que a carta enfrentou no correr da história da igreja. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que essa carta é uma carta geral, uma carta católica, né, como se diz. Ao contrário, por exemplo, de Filipenses e aos Romanos, nós sabemos exatamente para quem Paulo escreveu, Tiago não tem um endereçamento específico. Ele escreve para os cristãos da diáspora, né, ou os da diáspora, significando todo o povo de Deus, ou toda a igreja. Isso também se torna para nós uma dificuldade de interpretação, porque ao contrário, por exemplo, de Filipenses, que nós sabemos exatamente os aspectos culturais, sociais daquela comunidade de Filipos, e por que Paulo escreveu aquela carta, né? E isso é possível a gente compreender alguns detalhes muito importantes. Já a carta de Tiago, nós não temos a possibilidade de fazer essa contextualização histórica específica, mas isso não dificulta no aspecto geral, porque, como nós vamos perceber no decorrer do estudo, o ensino de Tiago, a mensagem de Tiago é realmente um geral, é católico no sentido de universal. E por isso esses aspectos históricos particulares não dificultam a nossa interpretação. É diferente a interpretação, como as cartas de Paulo, mas não dificulta a nossa compreensão. Essa carta sofreu no decorrer da história da igreja algumas rejeições. Já nos primeiros séculos, alguns diziam que essa carta contrariava, né, alguns ensinos do apóstolo Paulo, e essa carta então já no início teve um pouco de rejeição para ser assim retirada, né, ou não compor o cânon das Escrituras, não compor, né, entre os livros das Escrituras. Lutero retoma essa palavra muito forte na Reforma Protestante, dizendo que essa carta não deveria constar entre os livros chamados canônicos, ou os livros com autoridade de palavra de Deus. Porque Lutero dizia que essa carta não fala sobre a salvação pela fé, ela contraria a salvação pela fé, ela contradiz o ensino da salvação pela fé, bem como nós não encontramos nessa carta nenhuma menção à cruz de Cristo, à sua morte expiatória, nem à sua ressurreição. Lutero entendia então que os ensinos fundamentais da fé cristã não estavam nessa carta, não estão nessa carta, e por isso ela seria uma subescritura. Ela tem conselhos interessantes, ela tem mensagem interessante, relevante, mas ela não tem o mesmo peso dos outros textos da Bíblia. E Lutero foi muito contundente nisso, né? Mas será que Lutero estava certo? Nós não vamos responder isso agora, nesse momento. Nós vamos, no decorrer do estudo dessa carta, perceber, né, claramente o que ela nos diz e como ela é palavra de Deus para a sua e para a minha vida. E também perceber porque Lutero teve uma compreensão tão radical e por isso a sua avaliação também não foi tão isenta da sua radicalidade, né? Mas quem escreveu? Esse é o segundo aspecto que o pastor quer apontar. Já no início da carta, no capítulo 1, versículo 1,
o autor se identifica como Tiago, né? Mas que Tiago? Primeiro a gente precisa saber, né, sobre esse nome. Em grego, a palavra, o nome Tiago é Iacobos, né? Iacobos, bem diferente, né? Em hebraico é Jacob, que é Jacó, né? O nome Tiago, na verdade, é a latinização, né, do grego Iacobos, mas uma distância muito grande do Jacob, né, que é o Jacó, como nós encontramos nas Escrituras. Era um nome masculino muito popular nos tempos bíblicos, né? Foi traduzido para o nosso português, né, latinizado, né, depois de latinizado para Tiago, mas na verdade o nome original era Jacob, né, que é o Jacó, como nós conhecemos. Então o autor é Jacó, o autor é Jacob, né? É interessante isso, porque se você pega uma Bíblia em inglês, aparece James, né, porque já na língua inglesa o Tiago vira James, né? Então é uma confusão, né? Ele é Jacobos em grego, Jacob em hebraico, Tiago em português, James em inglês. É uma mistura aí miscelânea de nomes, né? Mas o Jacob era um nome muito comum, é só nós olharmos na Bíblia perceber quantos Jacós e quantos Jacobes nós temos na Bíblia. Mesmo no Novo Testamento, né? Nós temos vários Jacós, né? Vários Tiagos, né? Nós temos o primeiro Tiago que aparece, assim, que o pastor quer apontar, está em Lucas 6,16, que é o Tiago, pai de Judas, não o Judas ou Iscariotes, né? O outro Judas que compunha os 12 apóstolos. O pai dele, diz as Escrituras, lá em Lucas 6,16, se chamava também Tiago, lembrando que Tiago é Jacó, né? Jacob. O segundo Tiago que aparece, que o pastor quer fazer menção, aparece em vários momentos, que é o Tiago, filho de Alfeu, né, que era um dos 12. Esse Tiago, filho de Alfeu, ele é considerado, né, pelas Escrituras, por exemplo, Mateus 10,3, Marcos 3,18, Lucas 6,15, Atos 1,13, ele é irmão do Mateus, lembra do Levi, né, o Levi Mateus, que era o cobrador de impostos? Esse Tiago era irmão do Mateus, irmão do Levi, que eram ambos apóstolos, né? Será que foi o Tiago, pai do Iscariotes, do Judas, não o Iscariotes, que escreveu essa carta? Será que foi Tiago, filho de Alfeu, que escreveu essa carta? Aparentemente não. Vamos, terceiro Tiago. Outro Tiago que aparece na Bíblia, que é chamado Tiago o Pequeno, né? Em algumas versões é chamado Tiago o Menor, mas é um erro de tradução. Tiago Pequeno porque possivelmente se referia à sua estatura, né? Como os nomes eram muito... havia muitas pessoas com os mesmos nomes, Jacó, Yosef, né, Josué, né, Yeshua, né, Josué, as diferenças ficavam isso, né, ou era por conta do seu pai, né, por exemplo, Bartimeu, né, o filho de Timeu, algumas pessoas aparecem com referência ao seu pai, ou às vezes alguma questão física para identificar, né? Qual Tiago? O Tiago o pequeno, o Tiago de estatura pequena. Então aparece na Bíblia também esse Tiago o pequeno, né, que é mencionado em Marcos 15:40 e também Mateus 27:56, João 19:25. Depois você dá uma olhada na sua Bíblia para saber quem é esse Tiago pequeno. O outro Tiago que aparece na Bíblia é o Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu. Esse Tiago aparece muitas vezes, Pedro, Tiago e João num barquinho, né? A gente aprende a cantar isso desde pequeno, né? Esse Tiago, irmão de João, ou os filhos do trovão, se lembram disso? O Tiago, irmão de João, são os filhos de Zebedeu, aqueles que largaram as redes e seguiram a Jesus, né? Junto com Pedro, André, ali em Cafarnaum. Aparece várias vezes na Bíblia esse Tiago. É interessante observar que, embora ele apareça várias vezes, nunca aparece longe do seu irmão João, né? Aqui nós temos uma questão histórica interessante. Esse Tiago possivelmente era o mais velho, né, de todos os apóstolos, e João era o mais novo de todos os apóstolos. A tradição diz isso, né? Esse Tiago aqui, filho de Zebedeu, era o mais idoso de todos,
É por isso que ele acaba se tornando líder na igreja no primeiro século. E o mais novo é João, né, também conhecido como João, o discípulo amado. Esse Tiago foi o primeiro do grupo apostólico a ser submetido ao martírio. Nós estudamos isso em Atos, né, quando esse Tiago foi morto por Herodes Agripa. E ele foi morto no ano 44. Né? Sabemos exatamente quando esse Tiago, filho de Zebedeu, que era o líder da igreja nesse período, foi morto por Herodes Agripa. Esse é um dos textos que nós estudamos em Atos. E por último, né, nós temos um outro Tiago, que é o Tiago, irmão de Jesus. É a esse Tiago, irmão de Jesus, que se atribui desde o início da igreja, desde os primeiros séculos, essa epístola. Essa epístola foi, então, compreendida como escrita pelo Tiago, irmão de Jesus. E aqui nós, então, vamos conversar um pouco sobre esse Tiago, irmão de Jesus. Então, esse Tiago, irmão de Jesus, né, aparece, por exemplo, em Marcos 6,3, Marcos 13,58. Nós não leremos, mas esses textos do Evangelho nos falam sobre os irmãos de Jesus e menciona, né, o Tiago como um dos irmãos de Jesus. Sabemos que esse Tiago, assim bem como seus irmãos, rejeitaram inicialmente o ministério de Jesus. Nós vamos ler, por exemplo, especificamente em João, capítulo 7, versículo 5, né, João escrevendo assim: nem mesmo os seus irmãos criam nele. Portanto, esse Tiago, que escreve a carta, inicialmente foi alguém que rejeitou o ensino de Jesus. Né? Marcos 3, 21, né, e 31 a 35 vai nos contar, inclusive, aquele episódio em que eles tentam prender Jesus, né, levar Jesus para sua casa, dizendo que ele estava louco. Né? E esse Tiago aqui, que escreveu a carta, portanto, segundo a tradição, é esse irmão de Jesus que inicialmente rejeitou o seu ensino. Pois bem, mas nós vamos perceber já em Atos capítulo 15, e nós estudamos isso em Atos capítulo 15, quando tem aquele concílio de Jerusalém, quando decide que fazer com os não-judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que eles deveriam se abster, né, de algumas das relações sexuais ilícitas, da carne sacrificada. Né? Quando esse concílio acontece, lá em Atos capítulo 15, quem dirige esse concílio é o Tiago, mas não é o Tiago, obviamente, filho de Zebedeu, que havia sido morto. Nós vamos descobrir no decorrer de Atos e da história da igreja que se trata já de Tiago, irmão de Jesus. Olha só, nós vamos perceber que rapidamente, então, esse Tiago, que inicialmente rejeitou o ensino de Jesus, se tornou líder da igreja em Jerusalém. Ao ponto de que Gálatas, capítulo 1, verso 19, capítulo 2, verso 9, Paulo se refere a Pedro, Tiago e João como colunas da igreja. E quando Paulo escreve, já não se refere mais a Tiago, filho de Zebedeu, que já tinha sido morto, né? Óbvio, mas se refere a Tiago, irmão de Jesus. Paulo, inclusive, vai dizer que, na sua primeira carta aos Coríntios, que Jesus apareceu a Tiago, né? E alguns entendem que aquela menção em 1 Coríntios de Paulo, que Jesus ressurreto apareceu a Tiago, porque ele já apareceu aos apóstolos e depois a Tiago, está claro para os estudiosos que se refere ao Tiago, irmão de Jesus. Então, Paulo faz essa referência histórica, né, em 1 Coríntios, dizendo que Jesus havia aparecido aos 12, depois apareceu a Cefas, a Pedro, e depois a Tiago. E alguns estudiosos estão claros para se referir a isso, a Tiago, o irmão de Jesus. Fantástico isso, né? Quando nós olhamos nessa perspectiva, percebemos então que o Jesus ressurreto, então, de acordo com Paulo, aparece a esse Tiago, que é o seu irmão. Ele deve ter tido uma experiência fantástica, ao ponto de que, lá em Atos capítulo 2, quando fala sobre o Pentecostes, Atos 1, né? Quando fala sobre, antes do Pentecostes, nos fala que Maria e os seus irmãos, e pressupomos que Tiago está junto, estavam com a igreja antes do Pentecostes. Portanto,
esse Tiago tem uma experiência com Cristo, ele está no momento já do Pentecostes, e com a morte de Tiago, filho de Zebedeu, ele se transforma, se torna o líder da igreja em Jerusalém. A gente vai perceber isso também em Atos Apóstolos, né? Quando nós estudamos. Veja, estudamos em Atos que Paulo passa uma boa parte de Atos Apóstolos naquela viagem para Jerusalém para levar a oferta das igrejas gentílicas, né? Para os cristãos que estão na Judéia e que estão passando fome. E olha só, a quem Paulo está levando essas ofertas? A quem Paulo se encontra em Jerusalém? Nós estudamos isso em Atos capítulo 21, versos 18 a 25. Paulo se encontra com Tiago, e nos lembramos disso, né? Porque foi esse Tiago aqui que deu aquela orientação para Paulo, para que ele fosse ao templo, fizesse a purificação, para que ele não desagradasse aos judeus que estavam dizendo que Paulo estava indo contra a lei de Moisés. Lembram disso? Pois é, aquele Tiago lá, que era líder em Jerusalém, que deu esse conselho para Paulo, para quem Paulo entregou as ofertas, esse Tiago é o Tiago que era líder da igreja em Jerusalém e que a tradição da igreja diz que é o Tiago que escreveu essa carta, né, que nós vamos estudar nesses dias. Pois bem, vamos prosseguir. De acordo com Flávio Joséfo, em Antiguidades 20, capítulo 29.1, né, inciso 1 aí, Flávio Joséfo nos conta sobre o martírio de Tiago. Eu quero ler com os irmãos e irmãs. Diz assim Flávio Joséfo: de maneira que Ananos, sendo um homem dessa classe, pensando que tinha obtido uma boa oportunidade, devido ao fato de que Festo estava morto e Albino não tinha chegado ainda, reuniu um conselho judicial e fez comparecer perante ele o irmão de Jesus, chamado o Cristo. Tiago era seu nome, e alguns outros, e sob a acusação de terem violado a lei, entregou-os para que fossem apedrejados. Outra questão que nós precisamos destacar é essa referência a Tiago como o irmão de Jesus. E isso é importante porque uma parte dos cristãos do mundo acreditam que Maria não teve outros filhos, apenas Jesus, né? E por isso nós precisamos aqui conversar um pouquinho sobre esse Tiago, irmão de Jesus. Essa compreensão de que Maria não pode ter outros filhos nasce de uma distorção da compreensão bíblica, né, da sexualidade, especialmente lá no período do segundo, terceiro século, Orígenes e Agostinho, começa essa discussão sobre o chamado pecado original, compreendendo que o ato sexual seria o ato, né, o pecado, o princípio do pecado. Mas isso não está nas Escrituras, não há lugar das Escrituras que diga que o ato sexual é pecado original ou pecado inicial, né? De acordo com Gênesis, o pecado inicial é a híbris, né? A rebeldia, é o orgulho, é a autonomia humana, é a vontade de fazer as coisas alheias à vontade de Deus ou contra a vontade de Deus, e não o ato sexual. Mas com o passar do tempo, essa compreensão do ato sexual ser o pecado original levou a compreender que Maria não poderia ter outros filhos, né? Porque ela era perpetuamente virgem e por isso era revestida de uma áurea de santidade ou de beatitude. E beatitude seria, então, se abster da relação sexual ou do ato sexual. Para nós, protestantes, mas de maneira muito clara, Maria é abençoada, bem-aventurada, nós compreendemos o chamado especial, maravilhoso e abençoador para Maria, mas não podemos distorcer as Escrituras e conferir a Maria algo que a Bíblia não nos autoriza de maneira alguma a fazê-lo. E o texto é muito claro ao nos mostrar que quando a Bíblia se refere a Tiago como irmão, a palavra usada é para irmão mesmo, né? Então, essa distorção que às vezes se faz dizendo que seria a referência a Delfos seria primo e não irmão, né? Para dizer que aqueles que se dizem Maria e os irmãos de Jesus, eles seriam primos de Jesus e não filhos de Maria, ou filhos apenas de José e não de Maria, não corresponde ao que essa palavra adelphos é usada nos contextos dos textos antigos, dos textos no tempo de Jesus. É claro isso na pesquisa bíblica, de que quando a Bíblia se refere
aos irmãos de Jesus, ou como Paulo, por exemplo, em Gálatas 1,19 diz que Tiago é irmão de Jesus, a palavra que Paulo usa especificamente aponta para essa relação, né, de que Tiago era verdadeiramente filho de José e de Maria. Até porque não há nenhuma possibilidade bíblica de entendermos que José tivesse outros filhos antes de se relacionar com Maria, e deixa claro, portanto, que eram filhos de José e de Maria. Em Mateus 13,55, Marcos 6,13, Tiago é mencionado entre os irmãos. Em Atos 1,14, fala que os irmãos de Jesus estavam presentes antes lá do Pentecostes, né? Em cada momento desse, a palavra que aparece é Adelphos, que, como o pastor já disse, é irmão consanguíneo, né? A narração do nascimento, tanto em Mateus como em Lucas, também pressupõe que Maria teve outros filhos. Por exemplo, quando nós lemos lá Mateus 1, 24 e 25, diz assim: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. Quando o texto diz que José não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, deixa claro, né, no texto que José a conheceu depois, e se Jesus é o primogênito, significa que ele foi o primeiro, né? E sendo o primeiro, indica que houve outros depois dele. A própria narrativa do texto, né, lá do nascimento, deixa claro que Maria teve outros filhos após o nascimento de Jesus. Isso era claro, né, porque nos evangelhos os irmãos aparecem, não há nenhuma preocupação, nenhuma dificuldade em compreender que eles realmente eram irmãos de Jesus. Pois bem, algumas questões importantes sobre a carta, né? O estilo da carta, o judaísmo, a ausência de temas centrais da fé cristã. Nós vamos falar sobre isso e vamos caminhar aqui para o encerramento desse nosso momento dessa manhã. O estilo da carta, né? É importante a gente entender que alguns estudiosos defendem que essa carta inicialmente não era uma carta dirigida, escrita com o fim de ser uma carta, mas era um sermão. E ela se assemelha assim a uma homilia e a um sermão. Até porque o seu estilo se assemelha muito ao Sermão do Monte. Quando nós comparamos Tiago e o Sermão do Monte, nós vamos perceber inúmeras semelhanças. Nós vamos perceber isso no decorrer dos estudos. Alguns entendem, então, que Tiago pregou um sermão, né? E esse sermão se transformou num texto que foi distribuído às igrejas da cristandade, né? Um sermão que foi distribuído. Talvez aí seja uma das justificativas porque o Tiago não toca nos assuntos principais da fé cristã. Por que ele não vai falar sobre a cruz, porque a morte de Jesus, a ressurreição? Por que ele não toca nisso? Porque ele está fazendo um sermão específico sobre alguns temas. Nós vamos perceber claramente isso. Ele está falando sobre a prática da vida cristã, a prática da fé, a prática da fé no dia a dia, né? Da realidade da vida no dia a dia, né? E por isso ele não vai entrar em assuntos doutrinários, como Paulo, por exemplo, vai fazer aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, na carta aos Colossenses, em que nesses textos nós temos uma preocupação doutrinária, né, de apontar os aspectos específicos da fé cristã. Tiago não está preocupado com isso. E talvez aqui seja um dos erros, pastor já adiantando, um dos erros de Lutero. Porque Lutero olhou para essa carta como se ela fosse uma carta dogmática, uma carta doutrinária, como era Romanos, Efésios, Colossenses, Gálatas. E não olhou para essa carta como se ela fosse um sermão dirigido à cristandade sobre temas específicos. Ademais, quando nós pensamos que Tiago foi martirizado por volta de 62, 64, 66, nós vamos colocar essa carta lá no início da igreja cristã. Portanto, Tiago escreveu essa carta também intencionado a tratar de assuntos para a igreja, de assuntos que não eram doutrinários, como Paulo fará posteriormente, né? As cartas de Paulo são posteriores a Tiago, de acordo com essa compreensão, o que faz com que o assunto que ele está trazendo é sobre
a objetividade da fé, a relevância da fé diante de assuntos do cotidiano. Agora, é claro que essa carta apresenta, como o pastor já disse, algumas dificuldades, né? Porque ela não apresenta, sim, assuntos doutrinários. E até mesmo sobre a questão da referência a Jesus. Nós vamos ter apenas 2 referências específicas a Jesus, que é aqui, que nós já lemos, Tiago 1, e depois em Tiago 2:1. E nós não temos mais nenhuma referência direta a Jesus, nem, como o pastor já disse, a assuntos doutrinários. Não há nenhuma menção a Jesus como Messias, como o pastor já disse, mas há 23 citações do Sermão da Montanha. É muito interessante quando nós pegamos Tiago e o Sermão do Monte, nós vamos perceber quão similares são os ensinos e como Tiago deve ter utilizado do Sermão do Monte como fundamento para a sua preleção, para o seu sermão. Então nós chegamos à conclusão que Tiago poderia ser considerado assim um dos primeiros livros do Novo Testamento, um dos documentos mais antigos da fé cristã. Muitos estudiosos hoje têm levantado essa tese de que, ao contrário de Tiago ser uma carta tardia, é exatamente o contrário, é uma carta muito recente e por isso ela não toca em alguns assuntos que Paulo terá que tratar posteriormente. Há 2 ênfases essenciais nessa carta, e aqui o pastor quer terminar esse nosso estudo de hoje, deixando para a gente conversar no próximo domingo, no capítulo 1, versículo 1. Há 2 ênfases fundamentais nessa carta de conteúdo. E Pablo Alberto Deiros escreve no seu comentário que essas 2 ênfases são o crescimento pessoal na vida espiritual e a sensibilidade nas relações. Pablo diz que, se nós pegarmos essa carta, vamos perceber que esses 2 eixos são centrais para o entendimento da carta. O que a carta pretende é nos levar, a cada um de nós, ao crescimento pessoal na vida espiritual, a um crescimento pessoal na nossa relação com Deus, mas também a desenvolver uma sensibilidade nas nossas relações sociais. E Pablo diz que como esse tema é relevante para a igreja no nosso tempo, especialmente quando, em muitos momentos, a igreja tem procurado uma busca espiritual dissociada da vida, uma busca por espiritualidade, mas que não tem reflexos no dia a dia, não tem reflexo como nós lidamos com o nosso corpo, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o que nós fazemos, com o que nós não fazemos. E como essa carta então se transforma assim num texto relevante para a nossa vida, num tempo em que somos chamados a viver a fé cristã na sua integralidade. Não é? Que a fé cristã não é uma gaveta que nós abrimos de vez em quando para tirar algumas ideias boas dali, mas que a fé cristã envolve toda a nossa vida, a integridade da nossa vida, a integralidade da nossa vida, a todas as nossas relações, tudo que nós fazemos, tudo que nós sonhamos, planejamos, pensamos, como a fé cristã envolve tudo que somos, tudo que temos. Esse é o desafio que a carta nos propõe, esse é o desafio que esse estudo nos propõe. É um chamado para viver a fé cristã na sua integralidade. Quero convidar você assim, para que nos nossos próximos estudos possamos nos aprofundar em cada versículo com esse amor pela palavra de Deus, permitindo que essa palavra de Deus provoque em nós essa reação de vida, essa reação de um coração disposto a servir, de um coração disposto a amar a Deus, e isso reflita nas nossas relações. Gente também que ama a Deus, também ama o seu próximo, porque louva a Deus, também usa essa palavra para ser bênção para as pessoas que estão à volta. Esse é o chamado maravilhoso dessa carta, que eu quero convidar você a ler nesses próximos dias. É possível ler a carta de Tiago em 30 minutos. Se você se sentar e ler 30 minutos, você lê os 108 versículos. Vamos fazer isso essa semana? E no próximo domingo vamos ler capítulo 1, versículo 1 e vamos conversar sobre a lição que essa carta traz para a nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor por nós. Obrigado por essa palavra
por esse início de estudo dessa carta. É um texto desafiador para a nossa vida, especialmente nesse tempo em que muitas vezes há uma separação, uma dicotomia entre o que nós professamos e o que nós vivemos. Num tempo em que a igreja tem se afastado tanto do ensino de Jesus. Diz que crê em Jesus, dizemos que cremos em Jesus, mas as nossas atitudes vão contra o ensino fundamental, essencial da palavra. Resgate em nós o amor pela palavra, mas também a nossa obediência àquilo que o Senhor nos deu e a nossa busca pela semelhança com o que o Senhor tratou as pessoas à volta e nos ensinou a viver todos os dias. Dá-nos da tua poderosa presença. Reaviva em nós o amor pela tua palavra, o amor por Jesus Cristo, e que o Espírito Santo, ó Santo Espírito, possa nos guiar todos os dias, cada momento, para a glória de Jesus nosso Senhor. Abençoa os meus irmãos e irmãs que estão empenhados nesse estudo da palavra que está em Tiago. Que o Senhor possa nos abençoar, trazendo iluminação do Teu Espírito Santo, para que nesse estudo, nesses próximos domingos, seja um estudo assim, que não apenas produza mais conhecimento, mas produza mais vida, produza mais esperança, produza mais fé, produza mais fervor, produza mais obediência, produza mais amor em nós, para a glória de Jesus. Amém.